Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal e apresento, junto com a Branca Nunes, As Liberais, um programa que recebe mulheres que têm histórias interessantes para contar. Lembrando que nós estamos agora na plataforma Rumble. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, o seu like. E para você que já nos acompanha há mais tempo, muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Lembrando que As Liberais é um dos programas aqui da casa, mas também nós temos Estúdio Oeste, Oestecast e Oeste Sem Filtro, o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 17h45, aqui na plataforma Rumble. A gente pede para você que está nos acompanhando, compartilhe nos grupos, redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. É importante que mais pessoas conheçam aqui a nossa plataforma. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. Também a gente faz um convite para você que está nos acompanhando para acompanhar o site da revistaoeste.com. As principais notícias do Brasil e do mundo você encontra em revistaoeste.com e também a nossa revista digital que vai ao ar todas as sextas-feiras com conteúdo inédito, com textos dos melhores jornalistas do Brasil, Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer e grande elenco. Então não perca, se você ainda não é assinante da Revista Oeste, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular que está aparecendo com esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lembrando que aqui na Revista Oeste nós não aceitamos financiamento público de partidos políticos, por isso a sua assinatura financia projetos como esse aqui, como As Liberais, como Oeste Sem Filtro, como o Oestecast, Estúdio Oeste. Então é muito importante a sua assinatura, venha fazer parte desse time. Branca Nunes, estava com saudades, que você estava de férias. Tudo bem, Paula? Tudo certo. Nós deixamos alguns programas gravados para a audiência não sentir aí muito a nossa ausência, mas estamos de volta. Estava com saudades. Estamos de volta. E hoje a nossa convidada é a Ariane Benedito. Ela é economista e relação com investidores da Este Consultoria. Não, da Este Capital, desculpa. Tudo bem, Ariane? Tudo Seja bem-vinda às Liberais. Obrigada, Branca. Obrigada, Paula. Um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, não tem como não começar esse programa perguntando sobre o caso das lojas americanas com um rombo estratosférico, né? De mais de 40 bilhões. Então, eu queria saber se dá para ter uma ideia do que aconteceu. A pergunta do milhão, né, Branca? A gente também quer saber o que de fato aconteceu, porque choca pela magnitude, choca por quem são os grandes controladores, que têm grande história de mercado, e choca pelo movimento de representatividade que essa empresa tem, não só por ela, mas por outras empresas no mercado. Não também só no setor de varejo, mas no setor financeiro, os fundos que detinham ali dívidas, né, parcela dessa dívida de forma significativa e que os investidores fazem parte desse conjunto que estão lá dentro, né, os bancos, como é que ficam, né, os credores e tudo mais. Então, o que aconteceu? O que aconteceu a gente vai saber conforme agora os próximos passos de auditoria, porque a empresa que fazia auditoria agora, ela também vai ser auditada, ela também vai ser convocada aí para se justificar, né? Mas que fica um grande aviso para o mercado. Essa coisa de estar muito próximo daquilo que você investe, eu acho que é o primeiro alerta, e que é possível acontecer problemas de contabilidade em empresas que está tão próxima do nosso dia a dia, né? Porque ninguém imaginava que uma empresa como Americanas poderia acontecer como aconteceu e vir a público no detalhe, né, de forma como foi noticiado. Você disse um pouquinho antes da gente começar o programa, que era mais comum do que as pessoas imaginavam. Exato. Como assim? Existem algumas coisas que podem ser feitas no âmbito contábil, administrativo, essa colocação de documentos, de posicionamento de contas, acontece, né? Por isso que a área de auditoria ela é tão importante quando se trata principalmente no âmbito financeiro, né? E a pergunta que fica também é, será que não vai ter uma contaminação para outras empresas dos setores?
ali as concorrentes, a Magalu, a Via, enfim, será que é só uma prática da Americanas, é um caso isolado ou isso repassa para as outras também? Que é o que agora grandes investidores que detêm posicionamento nesses ativos vão atrás de saber, será que é só com ela ou tem também? Porque essa questão de ter essas distorções de documentos e até mesmo que distorcem a projeção de rentabilidade e valuation de uma empresa, ela acontece em qualquer setor, em qualquer empresa do nosso sistema econômico, acontece, né? A questão de vir para este em 2023, que é a maior empresa ativista societária do Brasil, que faz com equities, a gente tem muito isso de crédito, né? Quando os bancos ou os investidores eles vão dar o crédito para uma empresa, existe todo um ativismo mesmo para ir atrás, para saber se não há uma distorção, uma contabilidade criativa, que é um termo usado em economia também, né? Pelo risco de crédito, as empresas de rating, né? As agências de rating que dão o celular, se realmente essa empresa ela anda nos conformes, né? Ela tem boa governança corporativa ou não. A este faz com ações, então se ela identifica qualquer problema de controladoria, qualquer problema que pode lesar o investidor, né, e todos os participantes daquela empresa, eles compram equities no mercado, ou seja, ações dessa empresa, e vão para a briga, que a gente fala, né, no bom sentido, assim, porque a ideia é devolver o valor para a empresa, não é lesar a empresa em momento nenhum, é fazer com que essa empresa ela se ajuste às leis, né? Principalmente as leis das SAs, né? A gente defende bastante a 246, 245 para exatamente devolver esse valor para os acionistas. O legal da Ash é que a Ash não faz isso só para ela, né? Então a gente não vira um grande acionista da empresa, não, né, detém participação para defender só o nosso. Os investidores minoritários também participam desse movimento, também são benéficos. Então, quando a gente entra para defender um caso, por exemplo, Gafisa, Aliar, Panvel, que são cases da casa, a gente recebe ligação, e-mail de investidores pequenos que detêm o fundo através de plataforma, se colocando à disposição para ajudar de alguma forma, porque sabe que a gente gera valor, né? E essa é a intenção. Então, existe esse movimento no mercado, né? Mas no caso de Americanas, não é que faltou. Eu acho que, pela história da companhia, ninguém jamais imaginaria. Então, acho que isso que assustou o mercado, assustou o investidor. E isso reflete agora se vai ser comprada ou não vai ser comprada. O que vai acontecer? Quais são os próximos passos, né? Eles vão fazer um movimento na física? Quantas famílias americanas não emprega, né? Como que acontece? Então, uma, digamos assim, uma destruição em cadeia desse ecossistema. E como é que você vê, por exemplo, o trio, né? O Lehman, o Teles e o Sicupira, que são aí os três mais ricos do Brasil, né, que estavam à frente aí da Americanas. Inclusive tem um modelo de gestão que é muito compartilhado, tem o livre, inclusive. Como é que você avalia esse posicionamento deles perante tudo o que aconteceu? No começo até eles falaram que injetariam 6 bilhões, mas 6 bilhões parece nada, né? Não vai aliviar muito a situação da Americanas. Mas como é que o mercado está enxergando o posicionamento deles agora com a Americanas pedindo recuperação judicial? Exato. O mercado espera deles que eles façam aquilo pelo qual eles ficaram reconhecidos no mercado, né? Que façam negócio. Então, que peguem algo que tem grande valor econômico e financeiro e que eles resolvam isso da melhor forma e voltem a gerar valor. Mas tem vários mecanismos. Como eu falei anteriormente, será que a venda vai ser o melhor caminho? Será que eles vão ter que abrir mão ou não? Então, eles detêm uma expertise que é reconhecida por todo o mercado e é isso que o mercado cobra deles agora, né? Mas que eles façam... Desculpa te interromper. Imagina. Não, mas teve uma falta, porque assim, parecia que ninguém estava... Parecia a sensação, né? Para quem ainda não é do setor, não conhece, é que assim, 40 bilhões, mesmo para uma empresa que gera um valor absurdo, tal, de lucro, é muito dinheiro. Exato. Então, ou você não estava olhando, mas não estava olhando assim, nem de relance, né? Ou você deixou aquilo acontecer.
Pois é, uma discussão no mercado, É uma discussão né? no Se foi mercado. uma negligência, se foi fraude. O BTG foi bem agressivo, inclusive, né? Para buscar o quinhão dele ali, garantir. Exatamente. E ainda perguntam, né? Quando aconteceu, quando foi a público, eu lembro, eu estava na minha primeira semana de Eixo, né? Então eu estava sentadinha lá na minha mesa e de repente eu nunca vi tantos celulares tocarem ao mesmo tempo. E aí todo mundo atrás do Vladimir querendo saber, vocês vão entrar, vocês vão atuar? E depois que a coisa baixou, a poeira baixou, o Vladimir voltou e falou assim, olha, não tem atuação da gente aqui. Por quê? Porque grandes empresas agora vão atrás do deles, eles estão posicionados, nós não estamos posicionados na empresa. Agora, se depois de tudo isso passar, Americanas continuar Americanas, né, as operações voltarem, essa empresa ela tiver o mesmo posicionamento que ela tem de mercado, a gente vai para cima no caso de, vamos analisar para ver se está seguindo tudo certinho mesmo, e aí sim avaliar se cabe uma atuação de auditoria Eixo ou não, né? Mas por enquanto não tem muito o que fazer, o BTG está indo para cima, a gente tem grandes fundos. O que a gente está fazendo agora é o contato, essa proximidade com essas casas que detêm, né, esse crédito para orientação, ó, que a gente está disponível, o nosso jurídico, né, que tem um arsenal jurídico por trás da Eixo para poder ajudar. Mas o que vai fazer agora daqui para frente e identificar se foi fraude ou não, não é um processo fácil, não é um processo rápido. Esse detalhe de investigação envolve muita gente, não só os controladores ou não só quem estava à frente, né, da contabilidade da empresa. É muita gente, porque vai ter que puxar o fio ali do novelo, né? Vai ter que desenrolar esse... Pois é, agora você está falando de fundos, das grandes casas, e o pequeno investidor, a pessoa física que adquiriu uma ação da Americanas, viu ali o preço derreter ao valor simbólico de R$1. O que faz essa pessoa física que estava com a ação? Essa é a nossa preocupação, porque já é tão difícil no Brasil a gente convencer o investidor a vir para o nosso mercado, a vir para o mercado acionário. Quando acontece uma coisa dessa, a gente dá a impressão que a gente perdeu a credibilidade de fazer esse investidor confiar no que a gente fala precisa crescer. É um mercado que precisa crescer, né? A mensagem que fica você tem que ter proximidade com aquilo que você coloca o seu dinheiro, né? Você não pode simplesmente comprar uma notícia, comprar um call só por comprar. E também, qual é o seu tamanho na sua posição? É o que eu sempre falo, o investidor brasileiro, primeiro ele tem que ser, não estou falando de ser conservador, mas ele primeiro tem que fazer o feijão com arroz, para depois ele ir construindo essas posições mais alavancadas, mais voláteis, né, de posição de portfólio. O setor de varejo é muito sensível às variáveis macroeconômicas, né? Qualquer variação que você tem de taxa de juros e de inflação bate na ação, agride esse mercado. Olha aí, né? O tamanho da tomada de crédito que é necessário uma varejista fazer para suas operações continuarem rodando. Então, essas empresas que elas precisam muito de financiamento para operar, elas se tornam mais sensíveis ao cenário macro. E o Brasil é um território acidentado, né? A gente tem muitos altos e baixos em períodos muito curtos. Então, tendo esse conhecimento básico que o investidor ele tem que ter para não se expor tanto nesses mercados. Não é para não entrar, tem que entrar, porque é isso que faz a cereja do bolo, né? Esses ativos mais voláteis que, às vezes, numa única tacada, você faz um diferencial na sua carteira, mas a exposição tem que ser muito menor. Primeiro faz o básico, faz o feijão com arroz, faz a caminha que eu falo, né? Constrói ali e depois você vai somando ativos mais sensíveis, mais estáveis, mais voláteis. Então, fica aí, acho que a lição para o investidor brasileiro que, né, não se expõe demais a ativos que têm essa ligação muito, essa dependência muito de um cenário Brasil muito bom. E se você for para fundo, cuidado onde você está entrando, seja próximo da casa onde você está operando. Não acredite em tudo que falam para você, porque o que tem lá no fundo às vezes a gente não sabe. Então, vai para casas que te dá essa proximidade, né?
A gente não tem como não fazer diferente, porque você vê como é complexo explicar a estratégia do fundo. A gente precisa disso. Outros fundos que são mais tranquilos, que esse aqui é multimercado normal, que aquela cestinha que tem de tudo, ou renda fixa, que é a renda fixa que tem lá, o investidor ele não se aprofunda, ele não vai saber o que tem lá dentro. Ele compra porque ele viu que saiu no ranking. Ele compra porque o influenciador dele falou que é legal. Então, você tem que participar. Eu acho que tudo que é do seu planejamento financeiro, você tem que participar, não delegar 100%. Porque na hora que vier a onda, você não está tão... Agora, Ariane, então na prática, aquela pessoa que comprou 20 mil reais em ações da Americanas, não tem o que fazer, agora tem que esperar. Não, agora tem que esperar. E tem gente que está comprando, né? Eu conheço algumas pessoas que estão aproveitando agora para comprar, comprei a R$1, se chegar a 3, eu triplico o patrimônio. Isso é um raciocínio válido no mercado? É a coisa da projeção, né? É a coisa que pode tudo, né? Eu falo, probabilidade é 50% para os dois lados, de dar mal ou de não dar mal, né? Então, de acontecer ou de não acontecer. Pode chegar? Pode. Quais são os dados que você está embasando a sua tese que vai chegar a 3? Do mesmo jeito que a gente tem gestores, analistas que defendem a tese de valorização, tem outros que estão falando que não vai valer nada, que vai bater 1 centavo. E aí, qual que você vai defender? Você tem que... É muito individual, né? A tomada de decisão para ativos é muito individual, né? Eu leio algumas teses e notícias de um determinado setor e aquilo não me seduz, mas para outros investidores aquilo é descobrir o pote de ouro. Então, é muito de perfil também, né? Acho que quem está muito otimista ali é porque tem esse perfil que gosta mais dessa sensação, gosta do setor, gosta da empresa, entre outros dados que devem estar olhando. Mas assim, só pela sorte, tem algum problema operar só pela sorte? Eu falo que não, mas precisa colocar todo o capital? Também não, né? Se você quiser... A gente não joga... O Brasil é campeão de jogo na Mega Sena. Se a gente joga na Mega Sena, por que não apostar que uma empresa pode dobrar de valor? Depende, né? Então vai muito de crença e de perfil de investidor. Você falou, né, que o brasileiro agora está começando a entrar nesse mundo, bolsa e uns investimentos mais arriscados. E isso está aumentando, tá? Como é que está esse crescimento? Assim, Branca, a gente cresceu muito o número de CPFs, inclusive de mulheres, né? A gente fica muito feliz na Bolsa de Valores já há anos, né? Eu comecei a fazer assessoria de investimentos no final de 2017 e eu tinha essa dificuldade, assim, de quando eu ia para campo, de ser com mulheres, né? Ou de ser um investidor pequeno ali, né? Para a operação desse mercado específico. Porque renda fixa, o Brasil é o país da renda fixa, né? A gente está acostumado a viver juros muito altos, então nunca incomodou a gente estar no banco, né? Ocorreu que o movimento, que quando a gente começou, depois de 2016, né, o corte da taxa de juros no governo Temer, começou a criar um alerta e esse movimento mais abrupto de movimentação. A internet, a informação também veio, muitos influencers começou de finanças. Agora, então, agora no Temer. No Temer, exato, esse crescimento maior, exato. Com as redes sociais também fomentando incentivando a população brasileira a procurar outras alternativas, as corretoras. Eu diria que a abertura do mercado financeiro como um todo, mais corretoras. Acho que uma empresa bem disruptiva foi a XP, que até então não sabia, abria conta pessoa física, depois veio, né, a IBTG, as corretoras menores também. Então, o mercado cresceu demais. Aí veio a assessoria de investimento, que é o Financial Advisor lá fora, que sempre teve, que aqui não tinha, que foi a minha primeira atuação no mercado, meu primeiro business, que trouxe para a população essa proximidade com o mercado financeiro que até então a gente não conhecia. A gente conhecia o banco. A gente conhecia a poupança, a gente conhecia o CDB, né? Era isso que a gente conhecia. E a gente começou a ter acesso a outros mercados, por exemplo, em 2020, que a gente não tinha. O BDRs, que são as empresas lastreadas, né? É um certificado onde você consegue investir em empresas estrangeiras pela nossa bolsa. Os ETFs, que são fundos de investimentos em bolsa de valores. Esses ativos não tinha para pessoa física, só os investidores qualificados que conseguiam acessar, né? Que são investidores que têm um PL já maior, né?
Hoje não, hoje o mercado é democrático, né? E assim, e eu falo que é o setor mais democrático da economia que a gente tem. Porque ele não olha nada, ele não olha seu gênero, ele não quer saber o que você faz, quem você é um número ali. E muito pelo contrário, ele quer que você esteja ali. E ao contrário do que a maioria fala, que Bolsa de Valores, a gente precisa da população, parte dela perdendo para outros ganhar, não. Para dar volatilidade, não é bem assim, não é perdendo, né? Se a gente tiver mais pessoas aumentando o seu recurso ali, mais volume a gente vai ter. Então, a intenção é que a gente aumente cada vez mais a parcela da população, sendo independente na tomada de decisão, né? Mas, como negócios são negócios, todo mundo que está chegando com conhecimento parcial começa a entregar um volume para que pessoas que já estejam, instituições, porque, como eu falei, é muito democrático, né? Você vai para a Bolsa de Valores, você não está trocando, fazendo a economia ali girar com outra pessoa física. Não, você tem instituições financeiras ali, que são os investidores institucionais. Todo mundo participa do mesmo mercado. Não que todo mundo acesse o mesmo mercado, mas todo mundo participa do mesmo mercado. Né? Então, o número é crescente, estamos crescendo, mas casos como esse da Americanas acabam deixando, de novo, o investidor mais averso a risco, assustado, e a gente acaba perdendo um pouco a participação ali. Pois é, até você tinha comentado que antes de partir para investimentos mais arrojados, com mais risco, é importante fazer o feijão com arroz. Exato. O que é o feijão com arroz no mercado, para quem está começando assim? Primeiro, começar pelo planejamento financeiro, né? Que investimento não é planejamento financeiro, investimento é uma das etapas do planejamento. Tá? Planejamento financeiro, ele começa na organização. Quando você atinge a caixinha de investimentos, ele começa na parte da organização. Você precisa ter uma reserva de emergência antes de você começar a investir para qualquer outra coisa. O que essa reserva de emergência ela faz? Ela te protege. Ela impede que, se um momento de instabilidade, que se você passar por imprevisto na sua vida, você vai lá e você vai mexer no investimento que não é hora de tirar e você vai perder dinheiro. Tem uma quantia? Assim, uma proporção, em proporção com o que você ganha, quanto tem que ser essa Branca, reserva? é muito individual, né? A gente foca no sustento do padrão de vida. Você tem que identificar qual é o seu padrão de vida, quanto você precisa, e aí você define se você quer ter uma reserva de 6 meses, ou seja, um montante que te garante, se você parar de gerar o recurso, durante 6 meses você não vai ter problema. 1 ano, 2 anos, é individual. Mas eu acho que de 6 meses a 1 ano seria o ideal. Quanto mais, melhor. Né? Você garante ali. Mas parar de encher a caixinha, eu enchi 6 meses, ok, para mim tá legal, não, ainda me sinto incomodada, com medo, vou fazer para 1 ano. Depende. Eu gosto particularmente de fazer 1 ano, mas aí vai muito de pessoa para pessoa. Planejamento financeiro é muito individual, né? A gente tem que ajustar. Sim. E esse dinheiro fica onde? Boa pergunta, Branca. Num ativo onde você consiga acessar rapidamente, que é o que a gente chama de liquidez. Então, se eu precisar agora, eu consigo ir lá e consigo tirar ele, consigo pegar ele. E que não esteja exposto à volatilidade de mercado. Para isso, você tem o Tesouro Selic, você tem os fundos DIs, que tem essa característica, que vai te render alguma coisa, rende ali. E tem fundos ótimos hoje que pagam 100% do CDI, que é o nosso balizador, é o benchmark desse mercado, né? É o índice que a gente utiliza para entender se a gente está ganhando do mercado ou não. Tá? Abaixo disso, você está perdendo para o mercado. Você tem que buscar ganhar pelo menos ele. Então, a reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro. Você não precisa remunerar ela. Você só não precisa perder, você não pode perder para a inflação, você tem que proteger. Se você aproxima do CDI, já mostra que você já está ganhando da inflação, né? Então, você só precisa proteger o seu poder de compra nessa reserva de emergência e manter ela com liquidez, porque ela é o seu fundo de reserva. Aconteceu um imprevisto, você vai acessar. Não é pensando em ganhar. Feito isso, pronto, você já fez o básico, né? Agora vamos pensar em aposentadoria, a investimento para longo prazo, sonhos, né, objetivos, que é o que nos move, de curto, médio e longo prazo. E também uma reserva de oportunidade, porque acontece uma coisa dessa da Americanas, de repente a gente entende que a empresa pode triplicar, por que não aproveitar e ganhar dinheiro, não é mesmo? Então a reserva de oportunidade é aquele montantezinho também que você pode deixar ali, parecido com a reserva de emergência, que quando dá um estresse de mercado, porque onde estão as oportunidades no mercado financeiro? Nos momentos de instabilidade. Uma crise, como aconteceu em 2020,
um caso Americanas, que se a empresa se consolidar, ela vai voltar. Eu lembro o caso da Vale. O caso da Vale, bem lembrado, Paula. Então, a reserva de oportunidade, ela serve para isso, essa caixinha. E a aposentadoria, que aí me perguntam muito, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu também não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu prefiro chegar lá preparada, né, do que chegar lá sem nada. Então, também é uma opção de vida, né? E desvincular a necessidade, quando a gente chegar lá, na hora que a gente não tem mais energia de gerar o recurso que a gente gera hoje, você não está dependente do governo. Principalmente quando se trata de governo brasileiro. Você está falando da aposentadoria. Da aposentadoria. E daí é um plano de previdência ou é um outro tipo de aposentadoria? Pode ser o plano de previdência. A previdência privada, ela é um complemento da carteira da aposentadoria, tá? O que é a previdência? Ela é um fundo de investimentos que hoje você tem fundos de ações, renda fixa, multimercado. Previdência é um produto muito bacana e que tem um plano em cima que te protege, que garante a parte de sucessão, né, patrimonial, ela tem o ajuste tributário. Então, além do fundo de investimentos, você tem um plano ali bacana que te protege lá na frente. Mas ela não deve ser o único produto para aposentadoria. Você tem que montar uma carteira de investimentos diversificada para sua aposentadoria. E como a gente está falando de investimento a longo prazo, aqui você pode se expor um pouco mais. Você pode apostar um pouco mais. Porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho que você perca parte desse patrimônio, você tem como recuperar, você tem tempo para recuperar. E quanto mais, a máxima do mercado quanto mais risco a gente toma, mais rentabilidade a gente tem que ter. Então, a gente cobra mais para tomar risco, né? Então, essa caixinha aqui você pode alavancar um pouco mais, porque você vai ter tempo de corrigir no meio do caminho se for necessário, né? Agora, um sonho de médio prazo, né? Quero comprar um carro. Você não vai tomar risco. Só para aposentadoria, quanto? Aí vai também de um cálculo que você tem que fazer, como você se imagina daqui 20, 30, 40 anos. O que você quer ter? Tem gente que fala assim, 10% do que você ganha, não sei se tem uma porcentagem assim. É que vai de onde você quer estar desses anos com a sua capacidade de poupar no hoje. Você consegue guardar 10% para aposentadoria hoje? Será que pelo que você quer chegar não é pouco? Ou é o suficiente ou é até muito, né? Você pode diminuir e viver um pouco mais aqui no presente e afrouxar esse investimento lá na frente. Depende. Você tem que pensar. O racional é como eu me imagino aposentado, o que eu quero para a minha vida, quando vai ser isso? Eu vou fazer um planejamento de 30 anos, 40 anos, ou eu não tenho mais todo esse tempo, eu tenho 15 anos para frente, eu conheci a educação financeira agora. Eu tenho 15 anos só. O tempo é um fator muito importante. Quanto menos tempo você tiver, mais você tem que aportar. Quanto mais tempo você tiver, menos você tem que aportar. Por isso que começar o planejamento financeiro muito cedo, você tem muito mais oportunidade de aproveitar o presente. Você tem mais recursos, você pode ajustar melhor os recursos, né? Então, a caixinha da aposentadoria depende... Tudo muito depende, né? Tem uma brincadeira na economia que quando você só se forma economista quando você aprende literalmente o significado do depende. Porque nada é binário. Tem muitas coisas envolvidas. Ariane, você falou do governo. Eu queria a tua temperatura do mercado para esses quase um mês aí, né? Governo novo, algumas declarações aí que já impactaram o mercado. Desde o fim das eleições, as empresas listadas na Bolsa aí perderam mais de 500 bilhões, algumas já recuperaram, mas enfim, tá uma montanha-russa aí o mercado, né? Fim do teto de gastos, crítica à autonomia do Banco Central, retrocesso nas reformas trabalhistas com a possibilidade de retorno aí de imposto sindical, enfim, uma série de declarações aí que eu imagino tem estremecido o mercado, mas queria te ouvir a esse respeito. Quais são as expectativas aí para esse ano? Num curto prazo, né? Sim. A temperatura é de febre, né, Paula? Estamos passando por uma febre agora no mercado. O que a gente tem que entender é o seguinte, tá? O mercado não gosta de intervenção governamental. O mercado financeiro ele é feito de oferta e demanda, puramente disso. Então, quanto mais intervenção você tiver por parte do governo, mais estressado o mercado ele vai ficar. Ele não quer, né? Então, toda essa movimentação
que o novo governo está trazendo, que é a característica desse novo governo, poderia ter sido uma terceira via com a mesma característica e a sensação e o comportamento do mercado seria a mesma, né? Por causa dessa intervenção, desse maior controle de poder de mercado na mão do governo. E aí você começa a dividir as escolas, as filosofias econômicas ali. O mercado é liberal, né? Esse governo atual, ele quer esse controle, né? E isso é histórico, não é de hoje, então eu acho que não trouxe nenhuma novidade. Claro que o passado, ele não pode ser sempre o dono da referência do futuro, mas ele serve como balizador. Algumas pessoas de mercado costumam dizer que esse governo vai ser parecido com o que foi o governo Dilma, então eles vão... vai muito bem nos 2 primeiros anos, porque herdou economicamente, né? Está herdando economicamente um cenário ajustado. Por mais que a gente tenha uma inflação ainda em níveis muito, muito elevados, a gente já vê arrefecimento, né? Pela política mais contracionista, através de juros, né? A gente cresceu mais do que era esperado. A gente está entrando com um fiscal arrumado, mesmo que os auxílios tenham sido colocados no ano de 2022, já tenham acontecido os aumentos, que esse é o grande debate, que estudiosos, né, acreditam que não, esse fiscal não comporta esses auxílios, né, e que vai acontecer de infringir a lei de responsabilidade fiscal, porque mesmo com o alto da arrecadação, que a gente veio batendo recordes também, porque essa arrecadação ela está vindo de inflação e PIB mais alto, né? E que isso vai cair por terra, porque a gente vai começar a ter inflação menor, um crescimento menor, ou seja, uma arrecadação menor e as despesas crescendo. Herdamos um fiscal muito arrumado. Um fiscal completamente oposto do que essa teoria traz, desde 2021. Então, eu acho que o novo governo ele tem espaço para desenhar o que vai ser feito para frente. Então, eu sou um pouco mais otimista com 2023. Eu não acho que vai dar tempo, com tudo que a gente tem, que aconteça o pior. O que pode ser pior é as tomadas de decisão que vão ser tomadas agora, a partir de agora. Como é que vai ser desenhada a LOA, né, a Lei de Diretrizes Fiscais, a LDO, para o próximo ano, que é o horizonte relevante do Banco Central. Por isso a crítica da independência, né? Banco Central, eu vejo um cabo de guerra, né? Então, mercado de um lado, governo do outro, e às vezes o Banco Central ele puxa aqui do lado do mercado para dar uma ajudada, né? Alertando o mercado. Não é que a independência do Banco Central não existe um diálogo com o governo, existe sim, né? Ele tem autonomia de avisar o governo e tomar decisões de falar, olha, isso aqui que vocês estão fazendo é um problema. E quem decide a política monetária sou eu. Então, a gente precisa se arrumar aqui, né? Uhum. E aí a grande questão, Paula, esse diálogo, como é que vai ser o diálogo do novo governo? O executivo com o legislativo, que agora a gente vai ter de novo, né, as eleições para Senado e Câmara, está vindo por aí. E a gente tem o legislativo montado, que foi eleito com propostas contrárias desse governo. A gente tem um governo, um executivo de esquerda, um legislativo mais de direita, ou de centrão, né? Essa mistura aí de um pouco mais esquerda bem pequena dentro do legislativo. Como é que vai ser essa comunicação? Agora a expectativa é como é que vai ser. O legislativo vai ceder e o executivo vai conseguir fazer tudo o que eles querem fazer, tudo que foi colocado em pauta, de forma... eu nunca vi uma posse como a posse do Lula, né, neste ano, nesse governo dele, onde ele já saiu falando tudo, né? E, assim, o mercado é expectativa, ele vai reagir ao que você falou. Nesse momento, esquece a possibilidade de até quando você pode fazer ou não. Você falou, o mercado já foi lá e já reagiu, porque ele antecipa movimentos. Então, por isso que quando a gente voltou, a gente iniciou 2023, o mercado caindo, né? Depois da posse do Lula, o mercado caindo. Por quê? Porque ele trouxe muitas coisas à tona que o mercado não quer, o mercado é contra. Agora, se ele vai conseguir fazer ou não, aí é outra história. Agora a gente vai ver daqui para frente qual que é
realmente as ações e a magnitude de negociação, que o Lula é conhecido por ser um bom, né, comunicador, negociante ali dentro do governo, e se realmente ele vai conseguir seguir com todas as propostas. Então, existe essa esperança no mercado do legislativo conseguir segurar um pouco. Mas isso são possibilidades, probabilidades que o mercado estuda e antecipa movimentos com o que vai saindo. E aí tem a famosa mercado cria expectativa no boato e realiza no fato, né? Então, cuidado, porque volatilidade vem muito pela frente. Como é que estava essa situação toda, né? No fim do governo Bolsonaro, né? Você acha que porque o governo atual retrata como um cenário de catástrofe, né? Como se ele tivesse recebido um país completamente quebrado e tal. Qual é a situação que estava? Como era? Perfeito, Branca. Essa questão do atual governo pintar, que herdou um governo, uma catástrofe econômica, é porque o atual governo fala com a maioria da população que não entende, não acompanha os números, né? Então, a massa que a comunicação do Lula atinge não faz a menor ideia, ele não acompanha. Uma PNAD, um CAGED, a divulgação do PIB, a PIN, a PMS, as pessoas não sabem o que é isso, né? A gente sabe. Eu sei que na hora que eu sento para olhar o nível de atividade, eu sei que a gente cresceu mais do esperado, até porque eu defendi uma projeção muito pior no começo do ano. Eu sei. Então, se eu sentar com o atual presidente hoje, ele não adianta vir com esse discurso, porque não vai me convencer. Muito pelo contrário, né? Eu falei assim, então você precisa conversar com as agências aí de pesquisa, né, que dominam essas divulgações dos nossos indicadores macroeconômicos, que elas são todas erradas, né? O fiscal, que é feito dentro do próprio governo, está tudo errado. Então, eu vou confiar em quem? Se eu não posso confiar nos indicadores que são utilizados para a gente monitorar isso. Quem que eu vou confiar? Então, essa conversa é um diálogo totalmente, com a população totalmente populista para quem não entende, né? Eu tenho certeza que ele não senta para conversar assim com especialistas nesse tom que está tudo uma catástrofe, né? E assim, né? Por que a gente está falando, né, de quem entende, vê esses números e sabe que a situação era muito melhor do que o esperado, mas, por exemplo, a população comum que vai no supermercado e vê um quilo de arroz custar bem mais do que era. Esse número que chega na população mesmo não é o número que você estuda, por exemplo. Exatamente. Né? Porque tem uma diferença, né? É tudo com o que você está relacionando. O problema da inflação é um problema global, não é só nosso. Está caro no mundo inteiro, né? Fases inflacionárias, elas vão acontecer de tempos em tempos. O mercado é assim, preciso acontecer para que a economia ela gire. Então, o preço ele cai, aí a gente passa a consumir mais. Aí as empresas não conseguem suprir em tempo real, né? No mesmo tempo, essa demanda, a oferta não chega lá, os gargalos na produção. Essa teoria econômica que todo mundo deveria entender, porque agora o arroz está mais fácil. Ótimo, agora você não vai mais comer arroz, agora você vai trocar pelo macarrão, logo você volta a comer arroz de novo. A população não entende isso. Daqui a pouco, a inflação ela vai voltar. O problema da inflação a maioria dos itens que são inflacionados, eles não vão voltar ao preço de antigamente. E aí você tem que ter reajuste da renda, aí você tem uma mutação de mercado de trabalho. O ciclo, por mais que é cíclico, né, eles vão acontecendo, existe a mutação no comportamento de consumo, no comportamento de oferta. A gente não vai voltar a tempos anteriores. A gente percebeu isso muito na pandemia, né, Ariane? Exatamente. Eles subiram muito e não voltaram ao que era, né? Exatamente. Então, algumas coisas tem sentido, né? Por exemplo, o reajuste do salário mínimo, o auxílio. A questão toda é o seguinte, o nome já diz, auxílio. Ele não veio para ficar. Então, o problema não só do atual governo, mas do governo anterior também é a falta de contrapartidas. Então, eu te dou um auxílio, mas o que eu estou fazendo para te tirar desse auxílio?
Essa é a grande dificuldade. Eu tenho que ter um ambiente econômico saudável para que você possa deixar o auxílio. O auxílio ele não é para ser permanente, né? A gente tem que dar condições para que a população ela se restabeleça, ela volte a ser uma riqueza para o país, que é a força de trabalho, capital, né? Precisa. Então, eu só dou auxílio. E aí você que tem mais, você paga a conta. Não. É vazia, é uma teoria vazia, né? O governo que estava na corrida não era diferente. Tanto que foi o que, assim, passou um trator no mercado ali quando se aproximou, porque as propostas populistas foram praticamente se igualando, né? A diferença do governo anterior é que tinham pessoas por trás, como o próprio ministro, com essa ideologia mais liberal, que a gente sabe que, passado isso, talvez a agenda ela permaneceria. Reforma tributária, reforma administrativa, mas a bomba do fiscal, porque lembra, o auxílio já tinha sido dado, né? Então não é do novo governo que nem eles falam, a gente vai dar o auxílio. Não, a gente vai dar não. Já foi dado, vocês já têm o direito do auxílio de R$600. Outra questão que eu costumo pegar na dor é o seguinte, é muito se falado, muito defendido a pauta da fome no Brasil, né? Existe... São 120 milhões, são, né? 30 milhões. Tudo bem, mas o recurso já não foi dado? Por que a gente ainda tem esse número? Por causa da falta de contrapartida. Por que não está chegando o recurso? Quem está na ponta? Quem está atuante para esse combate? Mas os números também estão um pouco exagerados. Sim. Uhum. O formato do... Está inflacionado. Está inflacionado, acompanhou a inflação. A palavra. Né? Acompanhou a inflação. Então, você tem uma população que não tem essa educação de entender o que permeia, o que domina a nossa vida, né? A inflação, gente, a inflação é um problema de sempre. Eu sento com a minha avó, com a minha mãe para falar de inflação, a gente está, tudo bem, é devastador, mas a inflação que eles viveram, já esquecemos, né? Num momento muito menos... Um mercado menos evoluído, né? Assim, não tem como comparar, são outros tempos. Mas parece que a gente sofre mais hoje, né? Do que esquece tudo o que já passou. A inflação, ela é um problema, sempre vai ser, e por isso que ela tem que ser combatida. E se combate a inflação com alta de juros, é um ciclo. Ela determina, o Banco Central vai lá, reajuste. E aí a gente começa a crescer de novo, porque as empresas tomam mais crédito, a população consome mais, né? Por que esse governo também ele quer que o Banco Central corte os juros? Usa-se a justificativa do juro real, né? Ah, não, a gente tem o maior juro real do mundo. Tá? Tudo bem, concordo, a gente está destoando, a gente destoa muito, mas é um cenário diferente das outras economias. Nós somos um país emergente, né? Comparado aos pares também, a gente tem o juro real maior. Só que nós temos problemas muito, muito específicos, como o fiscal, por exemplo, né? E que isso é o que está ali sendo um impasse para o Banco Central falar, ok, estamos arrefecendo na inflação, mas ainda não temos ambiente para fazer essa queda dos juros. Eu também não concordo com os últimos aumentos de juros que foi colocado pelo Focus, já está em 12,75. Eu acho que o mercado está muito pessimista. Eu acho que dá, mas precisa dessa negociação, desse ajuste para que a política monetária ela venha sendo flexibilizada, né? Ainda não dá. Dá para fazer isso. Escute, o que o mercado está falando dessa discussão de uma moeda sul-americana única? Não só o mercado, viu? Porque a gente está falando aqui de inflação, né? Também. A Argentina terminou 2022 com 95% de inflação, né? Exatamente. É uma boa ideia? Pelo que eu já li, já estudei e acompanho nesses 10 anos de economia, não é uma boa ideia. Não tem nada que comprovar. Mas a Europa... Gente, cenário europeu, essa é a questão. A gente está comparando banana com maçã, a gente não está comparando banana com banana, né? E assim, não é porque deu certo lá que lá não tem problema. A gente tem problema, sim, com a política monetária unificada por lá. Você tem uma taxa de juros única que é aplicada e aí você tem economias, né, países ali que desaceleram muito mais rápidos, outros que mantêm persistente. Para chegar nesse equilíbrio
é um trabalho imenso. Quem falou que lá é tudo flores porque a moeda é unificada? Isso não é verdade, né? E aqui a gente tem países que não têm a estrutura que tem os países, né, da Europa. Não tem. Então, primeiro, o que vai ser essa moeda? Vai ser uma unidade só comercial. E aí vem, né? Mas como que fica a reserva de valor? Você troca com o quê? Depois, tudo bem, é só para comercial, mas você tem que transformar isso depois para o restante. Você tem que dissipar o recurso da balança comercial, a riqueza que a balança comercial gera. Ou você vai manter uma reserva só para trocas? O que a gente troca tanto com esses países, né? Seria interessante fazer isso com China? Putz, nosso maior cliente ali, enfim, nosso maior parceiro comercial. Agora, com países da América Latina, o Mercosul. Há grandes discussões até hoje, até mesmo no meio acadêmico. Por que do Mercosul? Por que essa união? O que essa união gera para a gente de benefício? Parece até meio que como um paninho de fundo. Parece que o Mercosul é a sigla do Somos Amigos, né? Estamos aqui. Ah, mas tem as cláusulas. Tá, tudo bem, mas já existe. Você precisa unificar uma moeda para isso? Não acho necessário. A minha opinião como economista, não acho necessário. Agora, divide opiniões, tá? Temos linhas de pensamentos que defendem essa teoria da unificação. Agora, quando a gente traz quando fica no âmbito comercial, você ainda tem ferramentas que você pode pensar que são mais fáceis de elocubrar nesse momento, como uma possível, possibilidade ali, começando ali por Argentina, depois vai, né, que é o mais, ali faz maior peso, depois você vai ramificando. Agora, quando você traz isso para o âmbito monetário, aí o buraco é mais embaixo. Aí entra, como vai fazer isso? O que vai ser essa moeda e a implantação disso? Porque aí você entra em toda a história brasileira, que a gente chega até o Plano Real, que é o maior marco econômico que a gente tem na história da economia brasileira. E aí, como é que isso vai acontecer? Tá igual ao fiscal, não temos o caminho. A gente vai fazer, mas não temos o caminho ainda, né? Então, ficamos aí, vamos esperar. O mercado gosta disso? Óbvio que não. Né? Até eu li em algum lugar hoje uma brincadeira, perguntam para o Brasil, né? O que vocês querem? A gente quer criar uma moeda única. Né? Mas isso já não é o dólar? Porque tudo é transferido para o dólar, então assim. E essa reserva de emergência que troca, vocês vão trocar pelo dólar depois de novo para poder expandir o comércio internacional? Então assim, são muitas coisinhas que você precisa alinhar primeiro até chegar a acontecer. Agora, uma vez que existe a intenção, a gente sabe que tem pessoas trabalhando e montando planos para isso ser executado. Vai dar tempo? Será que em 4 anos eles conseguem fazer isso? Mariane, a gente está só se encaminhando aqui para o fim do programa, mas dá tempo de mais uma rodada de perguntas. Vamos lá. Eu queria saber se, diante desses acontecimentos, desse primeiro mês, como é que está o seu otimismo para os próximos 4 anos, né? Branca, como eu falei, né, a gente herdou um cenário econômico ainda, nesse começo de ano a gente não teve muitas mudanças. A gente tem, de novo, citando a inflação, que é o grande problema, né? E não só Brasil, mas de forma global. Arrefecimento em comparação aos dados anteriores, mas continua com inflação na conta. Os núcleos continuam apresentando alta na medição, tá? Então, eu acho que o aperto monetário no mundo, ele ainda vai continuar com a estratégia de prolongamento, ou seja, talvez a gente não tenha mais reajustes, talvez os bancos centrais não aumentem mais, mas vão prolongar essa taxa, né? O Brasil, ele ainda é dependente dessas taxas, então você não consegue fazer um corte muito abrupto se você tem Estados Unidos e Europa subindo juros, né? Isso impacta também. Então, mas eu acho 13,75 muita coisa, acho que foi extremo realmente para dar um choque na inflação, porque existe essa defasagem para a economia real. O juros está enorme, mas ainda está caro. Eu vou no mercado, está tudo caro, eu não sinto, né? A gente começa a sentir isso depois de 9 meses, 12 meses. A gente começa a sentir na economia real esses impactos, né? Para crescimento, China, que é um cenário que eu já defendo desde o ano passado e todo mundo, né? Mulher, né? Aquela coisa, você é louca, né? A primeira palavra que eu falei, você é louca, imagina, China. Não.
China vai melhor. Eu acredito que eles vão fazer a flexibilização da política Covid-0. Eu acredito que o consumo da China está se mostrando aquecido e esse plano de Xi Jinping, que foi eleito novamente ali, né, como líder do governo, de voltar a economia chinesa para qualidade e não mais quantidade, que foi o que a China fez por muitos e muitos anos, essa mudança traz um pouco mais de otimismo. E aí a gente tem números que provam que a China está indo melhor do que o esperado. E isso contamina o Brasil, como eu falei, né, maior parceiro comercial nosso, isso influencia principalmente aqui, né, isso beneficia o mundo todo, mas principalmente aqui. A questão toda é o câmbio, porque a gente tem muitos riscos aqui no cenário político, que pode dar uma estressada nesse câmbio. E a gente também, mais crescimento, porque não só o nosso crescimento está indicando forte, persistente, mas lá fora também, um choque de commodities ali na precificação que pode dificultar ainda mais esse cenário. Então, assim, eu acho que a gente vem ter um cenário econômico mais ameno do que a gente teve em 2022, 2021, com a reabertura da economia, que isso já não está mais na conta, né? Mas eu não acho que a gente vai ficar em patamares que a gente está hoje. Eu acho que a inflação deve arrefecer mais, eu acho que a taxa de juros ela vai ficar bem abaixo do que desse patamar inicial, acho que a gente cresce bem, né? E nós temos, por mais que o governo ele vai enfrentar grandes travas em assuntos bem delicados, a gente não pode esquecer que a PEC já foi aprovada, ela tem que ser executada. Então, mais injeção de consumo, a população vai ter mais consumo e, com isso, você tem uma economia mais aquecida, que isso é um vetor de risco para a inflação, mas, por outro lado, você tem um aquecimento de produção, mercado de trabalho, e que a gente espera que a economia ande um pouquinho mais. A preocupação é o famoso horizonte relevante de 2024, de tomada de decisão hoje e que isso reflete lá na frente. Ariane, eu queria que você falasse rapidamente do teu... você participa de um projeto social, é isso? Que ensina planejamento financeiro para pessoas de baixa renda. Explica para a gente como é que funciona, como é que é isso, como é que faz para participar? Isso começou na época da faculdade, né, junto com o Conselho Regional de Economia aqui de São Paulo, na qual eu sou registrada lá. E é o amor da minha vida, é a paixão da minha vida, né? E de tempos em tempos eu vou para instituições aplicar esse projeto. No momento eu estou com o Instituto Consuelo, junto com o Gil da Orama, que é uma pessoa que faz muito esse tipo de trabalho e que me deu a oportunidade, né? Eu falo que eu sou muito grata, porque no meio de tantos profissionais ele foi e me escolheu, né? Porque ele também já conheceu esse meu lado, esse trabalho. E para participar ontem a gente teve a primeira aula de introdução à economia. Esse projeto especificamente, a gente forma jovens para certificação do CPA 10, que é a porta de entrada para o mercado financeiro, né? E depois a gente trabalha no direcionamento desses jovens para as instituições. Então, nós temos instituições parceiras, né, que integram esses jovens no mercado de trabalho dentro das suas instituições. Esse é um curso técnico, então, que você Não, é um curso de formação, né? Quanto tempo dura? Se eu não me engano, são 3 meses de aula. Tenho que confirmar, mas tem tudo na página lá do Instituto Consuelo. Eu ministro a parte de introdução à economia. Ontem eu dei a primeira aula. Comigo vai ser uma semana, então a gente teve uma aula ontem, teremos amanhã e quinta. E eu gosto de dar a base da economia como um todo para ter essa experiência de tudo que a gente conversou aqui, mas é focado para a certificação. Então, ao mesmo tempo que eu dou a base, eu ensino a passar na certificação. O que a Ambima, que é, né, o órgão que aplica a prova, vai cobrar, como é que é feito. Assim, é um projeto lindo e acho que o mais importante desse projeto, né, além dele ser educacional, mas é transformar a vida desse jovem dentro do ambiente de trabalho, né? Então, o Instituto ele abrange também outras formações ali na conduta desse jovem para o mercado. Então, o trabalho é lindo, entra lá na página do Instituto Consuelo, e a gente está fazendo no YouTube aberto. Era para ser fechado, ia ser fechado, só os alunos iam participar, mas assim, eu acho que o que mais a gente pode deixar para o mundo de valor é
é a nossa experiência, o nosso conhecimento que pode agregar na vida de alguém. Então eu falei, por que a gente vai ficar fechadinho? Não, vamos entregar para o mundo, né? Alguém vai usar, bem vai fazer, né? Não tem nada aqui que não vai te fazer bem aprender. Então, esse é o projeto que a gente tem lá. Legal, parabéns aí Obrigada. pelo projeto. Maravilha. Bom, nós conversamos então com a Ariane Brito, ela que é economista. Benedito, Isso. desculpa. Vai deixar minha avó chateada, Paula. Benedito. Muito obrigada pela participação aqui no programa, pelos ensinamentos. Parabéns para vocês por dar esse espaço para nós mulheres virmos aqui, poder falar, né, dar esse nosso espaço e que se replique cada vez mais também. Sucesso para vocês sempre. E quero fazer o convite, a próxima vez que a Ariane vier aqui, ela vai contar só sobre a história dela, porque ela já foi mecânica de avião, já foi comissária de bordo, já foi Miss, já foi, porque isso rende um então, outro bate-papo, com certeza. Um outro bate-papo. A gente teve que escolher alguns assuntos, Ariane, como por conta do tempo, mas numa próxima a gente mergulha aí nessa tua história pessoal, que é muito bacana. Combinado. Como é que você foi parar no mercado financeiro? Daquele filme Sim, Senhor? Meu marido fala que eu sou aquele filme, que tudo pra mim é assim. Tipo, você fala, vamos, só vamos, né? Então depois já você se vira, depois eu me viro. Então por isso esse currículo nada linear, né? Mas nada. que eu já fiz muita coisa. Porque eu sou assim, amanhã você fala, eu tenho um projeto aqui, vamos. Depois eu encaixo. Com 30 anos, daí imagina o que não vai ser daqui a pouco. Eu gosto. Então tá marcada a próxima, a gente vem pra fica o convite aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, e termina aqui mais um programa As Liberais. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de acompanhar as notícias no site revistaoeste.com, de fazer a sua inscrição aqui no Rumble, deixar o seu comentário. Além do programa As Liberais, também tem Estúdio Oeste, Oestecast, o programa Oeste Sem Filtro, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 17h45 da tarde. E, claro, a nossa revista digital semanal, que vai ao ar todas as sextas-feiras com conteúdo inédito. Se você ainda não é assinante, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou entrar no site revistaoeste.com/assine. Lembrando que aqui na casa nós não recebemos financiamento de partido político, de empresas estatais, nenhuma empresa estatal faz publicidade aqui na Revista Oeste, por isso a sua assinatura é tão importante para manter programas como As Liberais, Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, toda a nossa equipe de jornalistas independentes. Muito obrigada e até a próxima.